Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Em algumas versões pode estar escrito também: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é um encontro transformador. Um encontro transformador. É isso que nós vimos aqui. Um encontro transformador. Nós vimos aqui sobre um homem chamado Saulo, que ele é muito conhecido na Bíblia. Saulo era seu nome hebraico, seu nome judeu, né? E como cidadão romano, o nome dele era Paulo. E ele então, Saulo, ele recebeu esse nome que também vinha da raiz do primeiro rei de Israel, que era Saul. E Saulo, ele era um homem muito dedicado à fé judaica. Ele acreditava muito no Antigo Testamento, que era o que eles tinham até aquele momento. E ele era muito zeloso de Deus, a ponto de, mesmo ele sendo jovem e solteiro, ele já era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de pessoas de 70 homens, e todos esses homens eram homens muito conhecedores da palavra de Deus. Eles eram autoridades, e eles é que julgavam todas as causas em Israel. E Saulo, ele era jovem e já fazia parte desse grupo. E esse homem, enquanto Jesus estava na terra, ainda no seu ministério, Saulo, ele não estava em Jerusalém, ele não estava lá. Então ele não chegou a ter um encontro fisicamente com Jesus, enquanto Jesus estava no seu ministério. Até a crucificação, Saulo e Jesus não tinham se encontrado ainda. Então quando Saulo chega em Jerusalém, e ele vê que as pessoas, os apóstolos e os discípulos, eles estavam pregando uma nova fé, uma fé ao qual falava de um Senhor chamado Jesus Cristo, que vinha de Nazaré, que era Filho de Deus e que era o Salvador, que era o Messias e que havia morrido na cruz pelos pecados e que havia ressuscitado ao 3º dia e que se apresentou vivo durante 40 dias para cerca de 500 pessoas, ao qual todos eles estavam agora testemunhando que Jesus havia ressuscitado, que ele era o Senhor e que ele era Salvador e que ele era Filho de Deus. Quando Saulo ouviu isso, na mente dele vinha: isso é heresia, isso é um absurdo. Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com essa fé. Até que um dia ele estava, quem sabe, andando pela cidade de Jerusalém, e aí ele vê um outro homem jovem que estava pregando com autoridade. E o nome dele era Estevão. E esse homem, Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de fé e ele era cheio do Espírito Santo. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para serem os primeiros diáconos da igreja de Cristo, da igreja de Deus. E a gente vê que Estevão estava ali pregando, e a Bíblia diz que se levantou os homens da sinagoga dos libertos. Eram homens que vinham de várias partes de outras nações, e esses homens, eles se reuniam nessa sinagoga, e eles ensinavam sobre a lei. E quando eles começaram a ouvir Estevão falar, esses homens questionavam Estevão. Esses homens vinham com seus argumentos teológicos, filosóficos e bíblicos que pertenciam ao Antigo Testamento, e eles tentavam questionar Estevão. Mas Estevão, ele era muito sábio, e a sabedoria dele não era uma sabedoria terrena, como está em Tiago. A sabedoria de Estevão não era uma sabedoria terrena, animal e diabólica, mas a sabedoria dele vinha do alto. E a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela primeiramente é pura, ela é cheia de misericórdia. E Estevão abria a boca e ele dava respostas que sempre pegava aqueles homens no contrapé. E eram vários homens ali questionando ele, e ele tinha resposta para tudo. As respostas de Estevão eram semelhantes às respostas de Jesus para os fariseus, que os fariseus sempre vinham com aquelas perguntinhas, que era como se fossem umas iscas, para tentar pegar Jesus de alguma forma. Mas Jesus sempre dava umas respostas que deixavam os fariseus
sem eira e nem beira, como a gente diz, né? E Estevão respondia da mesma forma e deixava aqueles homens sem mais argumentos. E aqueles homens começavam a se acotovelar, eles pensavam, e aí, tem mais algum argumento para debater com esse homem? E aquele que estava do lado balançava a cabeça e dizia, não tenho nada. E tu tem aí? E ninguém tinha argumento para dizer e convencer que aquele homem chamado Estevão estava errado. Aí aconteceu que aqueles homens que eram de Deus, entre aspas, porque eles eram doutores da lei, aconteceu que eles decidiram fazer algo, que é a mesma coisa que fizeram contra Jesus. Aqueles homens disseram bem assim, ó, já que a gente não consegue pegar ele, vamos fazer o seguinte, vamos levantar falsas testemunhas, e vamos dizer que esse homem, Estevão, ele está pregando contra os costumes de Moisés, está pregando contra a lei de Moisés, e esse homem está pregando que o templo tem que ser destruído. E assim eles fizeram, levantaram falsas testemunhas contra Estevão. Aí aconteceu que vários homens ficaram irados e levaram Estevão até o Sinédrio, para que lá ele pudesse ser julgado. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. E vê que aqueles homens que defendiam a lei, com unhas e dentes, eles estavam quebrando um dos principais mandamentos, que era não dar falso testemunho. Vê que eles não estavam atrás da verdade. Eles não estavam atrás da verdade de fato, mas aqueles homens, eles procuravam ter razão. E sabe, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve alguém pregando a palavra de Deus de forma fiel, a gente tem que pensar uma coisa: qual é a minha preocupação, qual é a minha escolha? Eu procuro ter a razão ou eu realmente procuro a verdade de Deus? Porque em algum momento a gente vai se deparar com isso, em algum momento a palavra de Deus ela vai nos confrontar, ela vai nos pegar no nosso contrapé, ela vai tocar na parte mais sensível da nossa vida, ela vai tocar em áreas da nossa vida que ninguém nunca tocou, mas Deus faz isso. Deus faz isso, assim como um médico, ele vai lá e toca lá onde está a ferida, e a intenção dele não é te deixar mais doente, mas por mais que doa, ele usa o bisturi e abre ali a nossa pele, rasga a nossa pele, mas ele quer chegar lá onde está a doença, para tirar aquela doença para fora. Assim é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito e de juntas e medulas, e ela é apta para discernir até as intenções do nosso coração e os nossos pensamentos. Ou seja, quando a palavra de Deus chega, e a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero ficar com a minha razão, eu quero ficar com as minhas convicções, eu quero ficar com os meus pensamentos, ou eu vou me render a essa palavra, ao qual ela realmente, ela me atravessa. Ela fala de coisas que ninguém sabe. A palavra de Deus, ela revela os segredos mais obscuros do nosso coração. A gente muitas vezes vai se sentir nu diante da pregação da palavra de Deus. E a gente muitas vezes vai se pegar pensando assim, ó, como é que pode esse pregador saber da minha vida? Como é que pode ele saber disso e daquilo da minha vida? Não é que o pregador saiba, mas é que o Deus que está lá em cima no céu, assentado no trono, ele sabe de tudo na tua vida, e é ele que inspira a pregação fiel da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente vai ficar sem defesas. É por isso que muitas vezes a gente vai ficar de queixo caído e a gente não vai ter escapatória. E aí a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu vou abraçar essa verdade para a minha vida, ou eu vou endurecer o meu coração, eu vou procurar ficar com a minha razão, e eu vou usar de meios ilícitos para defender a minha razão, assim como aqueles homens fizeram. Eles não estavam preocupados com a verdade, mas eles queriam silenciar aquele homem que, quando abria a boca, aquele homem esfarelava o coração deles, porque ele trazia uma mensagem que vinha do céu. Aí aconteceu que levaram Estevão até o Sinédrio. Os mesmos homens que fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado eram aqueles homens que estavam diante de Estevão. E Saulo era um deles. Saulo estava lá, e aqueles 70 homens estavam ali, e o sumo sacerdote perguntou para Estevão: Estevão, é assim mesmo que está acontecendo? Tu está pregando contra a lei de Moisés? Tu está pregando contra os nossos costumes, contra a nossa religião? Tu está dizendo que o nosso templo tem que ser destruído? E aí Estevão abre a boca e começa a pregar. E ele fala de todo o Antigo Testamento. Aqueles homens ficam de queixo caído. Aquele homem fala de toda a história de Israel. Toda a história de Israel. De uma forma muito completa. E aqueles homens olhando Estevão, a Bíblia diz que quando eles olharam para Estevão, eles viam o rosto de Estevão brilhar, viam o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. E aqueles homens ficaram maravilhados com a palavra de Deus que estava saindo da boca de Estevão. Só que aí chegou no final da mensagem, e Estevão, no final da mensagem, ele disse bem assim, ó: vocês são que nem os pais de vocês, sempre resistem ao Espírito Santo. Os pais de vocês perseguiram e mataram os profetas, e agora vocês perseguiram e mataram o Filho de Deus. E quando aqueles homens ouviram isso da boca de Estevão, aqueles homens na hora começaram a ranger os dentes, pegaram pedras, arrastaram Estevão até fora, até do lado de fora da cidade, e lá eles apedrejaram Estevão. Isso que eles não tinham autorização para tirar a vida de alguém. Eles precisavam da autorização de Roma, mas a ira deles era tão grande que eles nem esperavam. Eles foram lá e apedrejaram Estevão.
E eles queriam fazer isso com Jesus também. A gente vê que quando Jesus apareceu e Jesus começou a pregar, esses homens também levaram Jesus até o alto de um penhasco e queriam jogar Jesus lá de cima. Só que Jesus escapou e mais tarde eles precisaram levar Jesus até Pôncio Pilatos. Por quê? É porque lá no começo Jesus ainda era anônimo. Então se eles jogassem Jesus lá de cima, não era muita gente que ia saber. Entenderam isso? Sim ou não? Entenderam isso, sim ou não? Só que agora, mais tarde, quando Jesus ia ser crucificado, eles não podiam tirar a vida de Jesus do nada, porque Jesus já tinha uma multidão de seguidores. Estevão ainda não era muito popular. Então, para eles conseguiram silenciar Estevão de uma forma quase que oculta, porque Estevão não era tão popular como Jesus era na sua época. E a Bíblia diz que quando eles começaram a lançar aquelas pedras em Estevão, Estevão olhou para cima, olhou para o céu e ele disse: eis que vejo o céu aberto, eis que Deus está sentado no seu trono e o Filho de Deus está de pé do lado de Deus. E quando Estevão falou isso, aqueles homens ficaram mais irados ainda. Eles olharam para cima, não enxergaram nada, e eles começaram a apedrejar Estevão e não pararam. E Estevão disse bem assim, algo semelhante a Jesus na cruz. Estevão disse bem assim, ó: Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele disse ainda outra frase semelhante à frase de Jesus. Ele disse bem assim, ó: Pai, não lhes imputes esse pecado. Ou seja, não coloca na conta deles esse pecado. Semelhante ao que Jesus falou na cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o mal que fazem. Então ali a gente vê o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que morreu apedrejado. E a Bíblia diz que Saulo estava ali segurando as vestes dos homens que estavam apedrejando Estevão, sem dó e nem piedade. E depois que isso acabou, a mensagem que Estevão pregou pode ser que tenha ficado na mente de Saulo, porque ele começou a pensar assim: como é que pode aquele homem ter mais argumentos do que eu? Porque a gente vê que depois, quando Saulo se converte e ele começa a escrever as cartas do Novo Testamento, agora como Paulo, né? Ele escreve uma das cartas dizendo que da idade dele ninguém superava ele no conhecimento. Só que Estevão colocou ele no bolso, porque enquanto Saulo ainda, quando não era convertido, ele tinha apenas o conhecimento que estava na cabeça dele, Estevão tinha palavras que vinham do céu, palavras que estavam gravadas no seu espírito, ele tinha acesso à sabedoria de Deus, e tudo aquilo que ele falava vinha do céu e saía do coração dele. E Saulo não conseguiu vencer aquele homem nos argumentos, então acabou silenciando ele através da morte. E Saulo ficou muito irado e ele começou uma perseguição ferrenha. Ele começou a ir a vários lugares perseguindo os cristãos. Cada vez que ele sabia que tinha uma família de cristãos, ele ia lá, colocava o pé na porta e arrastava aquelas pessoas, levava eles presos ou levava eles para serem mortos. Saulo estava perseguindo a igreja de forma impiedosa. Isso só crescia e só crescia e só crescia, a ponto de muitos cristãos ficarem com medo e se espalharem por vários lugares. Até que chegou um dia que Saulo foi com uma comitiva de alguns soldados, ele tinha pegado cartas e ele ia até a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Damasco. E quando ele estava no meio do caminho, provavelmente ele estava em cima de um animal, a Bíblia diz que veio uma luz do céu que cercou ele, e ele caiu. E quando ele caiu, e ele levantou a cabeça, ele ouviu uma voz que dizia assim, ó: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse bem assim, ó: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, quando a gente vê pessoas hoje perseguindo a igreja de Deus, quando a gente vê hoje em vários lugares, principalmente no Oriente, onde a igreja de Deus é perseguida, e irmãos acabam segurando e guardando a sua fé até a morte, e para preservar a sua fé, eles acabam morrendo crucificados, acabam morrendo das formas mais brutais. Quando eles estão sendo perseguidos, os homens não estão perseguindo apenas os discípulos de Jesus, mas estão perseguindo o próprio Jesus. Porque Jesus, ele compra a briga da sua noiva, que é a igreja. Então ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: por que tu persegue a minha igreja? Ele disse: por que me persegues? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E a gente vê que o mundo ele é completamente contrário e hostil à nossa fé. É por isso que Jesus disse bem assim, ó: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Jesus não disse assim, ó: eu vos envio como leões em meio a lobos, mas ele disse: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Ou seja, vão perseguir vocês, vão querer matar vocês, se não for fisicamente, vão querer matar a fé de vocês através das ideias, através dos argumentos. E quem aqui muitas vezes, quem sabe na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, quem sabe muitas vezes quis falar de Jesus, mas parecia que tinha algo, uma opressão. Parecia que naquele ambiente ali tu sabia que a mensagem do céu, a mensagem de Cristo não era bem-vinda. Quem já teve esse sentimento? Que já quis pregar o evangelho em algum lugar, mas se sentiu constrangido e sabia que
não era uma conversa qualquer, sabia que dependendo daquilo que dissesse as pessoas não iam gostar. Quem já sentiu isso? Levanta a mão, quem já sentiu isso? O mundo por si só, ele não aceita o evangelho de Deus. E sabe, na cabeça de Paulo poderia estar assim: como é que aquele homem pôde morrer? Como é que aquele homem pôde morrer sendo apedrejado e ele não negou a sua fé? Como é que ele pôde morrer e não negou a sua fé? É óbvio que a imagem daquele homem Estevão, ele ficou na mente de Saulo. Tanto que, mais tarde, quando Saulo teve uma outra visão de Jesus, ele disse bem assim para Jesus, quando ele teve uma visão de Jesus dentro do templo, ele disse: Senhor, enquanto apedrejavam Estevão, eu estava segurando as vestes daqueles homens. Vê que a morte de Estevão, a imagem da morte de Estevão sendo apedrejado, não saiu da mente de Saulo. E ele se perguntava e se questionava: como é que aqueles homens, eles iam até a morte e eles não negavam a sua fé? E a gente pode se perguntar isso: por que aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, eles morriam e eles não negavam a sua fé? Preste atenção. A gente poderia pensar assim, ó: eles poderiam fazer isso porque eles eram teimosos? Dificilmente alguém seria teimoso a ponto de morrer por causa de algo que ele sabe que não é verdade. E a outra opção seria: eles morriam porque eles sabiam que com certeza era verdade. Entenderam isso, sim ou não? Levanta a mão quem entendeu isso. Ou eles eram teimosos, ou realmente era verdade, que Jesus realmente era Deus, era Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados e ele realmente ressuscitou. Isso realmente era verdade para eles. Com certeza sim, senão eles não morreriam. Só que isso não era uma verdade qualquer. Por exemplo, vou dar um exemplo: essa caixa de som aqui é preta. Eu pergunto para ti, tu morreria se alguém dissesse assim, ó, que essa caixa é amarela? Tu morreria para defender dizendo, tu bateria o pé e até morreria somente para dizer a verdade que essa caixa é preta? Tu morreria por isso, sim ou não? Tu morreria por isso, sim ou não? Não, porque isso é irrelevante. Tá bom, tu quer acreditar que essa caixa é amarela? O problema é teu, ela vai continuar preta. Vocês entendem? Vocês entendem que não se trata de qualquer verdade, mas que a verdade de que Jesus era Deus, era Filho de Deus, que morreu pelos pecados e que ressuscitou o terceiro dia, era uma verdade que não poderia ser negada e não poderia ser tratada simplesmente como qualquer outra coisa, porque está escrito na palavra do Senhor, Jesus dizendo: aquele que me negar, eu também negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de miríades e miríades de anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Como é que aquelas 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, como é que eles morriam e firmavam essa verdade? Porque eles sabiam que isso não era uma verdade qualquer. Eles sabiam que essa era uma verdade não só para essa vida, mas era uma verdade que faria diferença para eles durante toda a eternidade. Entenderam isso, sim ou não? Se eles negassem isso, não é como negar que a caixa de som é preta. Não é a mesma coisa. Isso seria uma verdade, seria algo que iria comprometer todo o seu destino eterno. E ali está Saulo diante de Jesus. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitas vezes nós temos as nossas convicções, a gente chega na casa de Deus a primeira, a segunda vez, ou mesmo depois de muito tempo, a gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos pensamentos, e muitas vezes a palavra de Deus, ela vem e ela entra em choque com aquilo que a gente pensa, com as nossas opiniões. Mas aí a gente precisa ter um encontro, assim como Saulo teve, onde ou a gente fica com a nossa opinião, ou então a gente abaixa a guarda e a gente recebe a verdade como ela realmente é. E a gente recebe toda a palavra de Deus, ainda que vá comprometer a nossa vida dali para frente. Saulo estava ali diante de Jesus e Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo acreditava em Deus, assim como tu. Antes de chegar na igreja dizia para todo mundo que acreditava em Deus. Assim como a maioria das pessoas que, se a gente sair batendo de porta em porta, elas também vão dizer que acreditam em Deus. Assim como Saulo também dizia que acreditava em Deus. E ele estava perseguindo a igreja justamente por causa da sua fé em Deus. E ali ele está diante de Jesus e ele está caído no chão. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na nossa vida, ou nós vamos ser seguidores de Jesus, ou então nós vamos ser perseguidores de Jesus. Não tem meio termo, não tem outra opção. Ou nós somos seguidores de Jesus, como quem segue aquilo que Jesus ensinou, segue aquilo que ele deixou escrito, segue aquilo que ele deixou como verdade absoluta, ou a gente segue Jesus como nosso bom pastor, ou então nós somos perseguidores, por incrível que pareça. Mas tu pode pensar assim: mas eu não estou matando ninguém, eu não estou levando ninguém para ser preso, eu não estou indo atrás das pessoas e ferindo elas porque elas acreditam em Jesus. Ok, mas agora quando
uma pessoa se levantar na tua frente e dizer assim, ó, a única forma de tu ser salvo é através de Jesus. O único caminho que leva até Deus para a salvação é Jesus. Se no teu coração tu retrucar ou tu falar e tu ficar bravo com isso, pode ter certeza, tu não é um seguidor, tu é um perseguidor. Tu não é um seguidor, tu é um perseguidor. E a Bíblia diz que todos aqueles que querem seguir a Jesus, todos serão perseguidos. Pode ser que não seja uma perseguição física, pode ser que ninguém vá lá e meta o pé na tua porta, só porque tu aceitou, só porque tu entregou a tua vida para Jesus. Mas pode ter certeza que a maioria das pessoas não vai concordar contigo quando tu firmar o pé diante de muitos princípios bíblicos. Vai ter pessoas que não vão concordar contigo. Entenderam isso sim ou não? Entenderam isso sim ou não? Então, ou nós somos perseguidores, ou nós somos seguidores. E por incrível que pareça, ou nós somos perseguidos, ou nós somos perseguidores. Quem aqui já falou mal de crente antes da conversão? Quem aqui já falou assim, esses crentes fanáticos, esses loucos? Para quem ir na igreja? Isso daí é coisa de gente louca, coisa de gente fanática. Perseguidor de crente, perseguidor de Jesus. Viram como é simples a gente ser um perseguidor de Jesus? Entenderam isso sim ou não? Ou tu é seguidor, ou tu é um perseguidor. Ou tu está sendo um seguidor de Jesus, ou tu está sendo um perseguidor. Melhor é ser seguidor de Jesus e ser perseguido do que ser um perseguidor de Jesus. Amém? Saulo está ali caído no chão e Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso que ele estava perseguindo a igreja, porque eu lembro de uma vez que eu saía 1 hora antes do culto, eu dava voltas, eu caminhava quilômetros no meu bairro, e eu morava do lado da igreja, e eu caminhava 1 hora para chamar as pessoas para ir no culto. E eu lembro que quando eu chegava numa esquina, onde tinha uma gurizada lá na função, né, vendendo coisinha errada, quando eu me aproximava daquela esquina, eu lembro que uma vez eu me aproximei daquela esquina, e eles tudo entraram correndo para dentro do mercado. E eu, como eu vi, né, estava descendo o morro, e eu vi eles tudo entrando dentro do mercado, eu pensei, então tá. E eu fui lá e eu entrei no mercado. Entrei no mercado, e atrás de uma prateleira, eu ouvi um deles falando bem assim, ó, cara, o que a gente está fazendo? A gente não está fugindo dele, a gente está fugindo de Deus. A gente não está fugindo dele, a gente está fugindo de Deus. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Jesus. E quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo representantes de Cristo na terra. Eles disseram, a gente não está fugindo dele, a gente está fugindo de Deus. E eu disse para eles, e aí gurizada, vocês estão aí, é? E eles saíram todo encabulados assim, né, de trás da prateleira. E sabem, meus irmãos, essa parte é engraçada, mas infelizmente, passaram-se alguns meses e 3 deles morreram. 3 deles foram assassinados. E todos os dias que tinha culto, eu passava na mesma esquina e eu fazia o mesmo convite. Eu dizia para eles, vamos lá gurizada, vamos lá no culto, é só hoje. Se vocês forem comigo uma vez, eu não incomodo vocês mais. Não precisa nem vocês entrar no mercado, não precisa atravessar a rua, não precisa fugir de mim. Basta vocês irem só uma vez comigo e já era, eu não incomodo mais vocês. Jesus tem mais para a vida de vocês. Jesus tem uma vida eterna, uma vida em abundância para vocês. Mas infelizmente, eles não foram comigo. Queira Deus que eles tenham recebido Jesus no último momento lá. Mas sabe, não precisa ser assim com a gente. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Eu não estou dizendo que tu vai morrer depois desse culto, mas eu também não estou dizendo que tu não vai morrer. Porque a Bíblia diz assim, ó, eis aqui hoje o dia da salvação, eis aqui hoje o tempo sobremodo oportuno, eis aqui hoje o dia da salvação. A gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto ela está nos sendo dada. E ali estava Saulo caído diante de Jesus, e Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha o que Jesus diz para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não entendi nada, eu também não entendi nada a primeira vez que eu li. Mas aí eu fui ver o que era aguilhões. Aguilhão era um ferrão que os homens que guiavam os bois, eles utilizavam. Eles tinham uma vara que na ponta era pontiaguda, e eles cutucavam o boi, para o boi seguir o caminho que eles estavam dizendo. Só que tinham alguns bois que eles eram teimosos, e aí eles davam coice para trás, isso que era recalcitrar. E quando o boi fazia isso, e ele recalcitrava, dava aquele coice para trás, o aguilhão furava o boi, e machucava ainda mais o boi. E aí alguns bois paravam e seguiam a orientação do guia. Mas outros ficavam ainda mais bravos, mais teimosos e recalcitravam mais ainda, e se machucavam mais ainda. O que Jesus está dizendo para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está dizendo para ele, há muito tempo tu tem ouvido falar de mim. Há muito tempo tu tem ouvido testemunhos acerca de mim. Tu tem ouvido pregações sobre mim. Tu tem ouvido muitas pessoas falarem sobre mim, mas tu tem resistido. Tu tem sido teimoso.
Tu tem endurecido o teu coração. Tu tem ficado orgulhoso. Tu tem resistido à minha palavra. E isso só está te machucando mais. Isso só está te machucando mais. Cada dia que passa, mais ódio e mais ira entra no teu coração. E tu nem persegue, Saulo. Tu não precisa nem de uma razão bíblica pela lei para perseguir as pessoas. Quando tu não tem argumentos, tu levanta falsas testemunhas e tu vai contra a própria lei que tu diz que defende. Porque tu quer ter a razão, tu não quer saber da verdade. E isso está te machucando mais, está te tornando cruel, está te tornando mal. Como o Salmo de número 42 diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E tu está mergulhando cada vez mais na maldade. Cada vez que a gente resiste à voz de Deus, cada vez que a gente resiste à palavra de Deus, a gente está se aproximando cada vez mais do mal. E a gente está se afastando cada vez mais de Deus. Saulo estava ali caído. E Jesus disse para ele, é duro para ti, Saulo. Tu está resistindo? Tu está sendo teimoso? Quantos testemunhos de crentes tu tem visto? E alguns guardam seu testemunho até a morte. E tu tem visto pessoas sendo assassinadas. E ainda assim eles não negam, Saulo. Mas por quê? Por que eles não negam? Por que eles não negam a fé em mim? Por que eles não negam que eu ressuscitei? Assim como tu está me vendo agora aqui, ressurreto. Por que eles não negam? É porque é verdade. E porque essa verdade pode ou salvar uma vida para sempre, ou então a negação dessa verdade pode levar uma pessoa eternamente à perdição e sofrimento eterno. E ali estava Saulo diante, não apenas de Jesus, mas Saulo estava diante do seu destino eterno. E assim é quando a gente ouve a palavra de Deus. Não é uma palestra, não é uma palestra motivacional, não é um conto da carochinha. A palavra de Deus é a única mensagem que pode salvar vidas. É a única mensagem que pode nos transformar completamente por dentro. É a única mensagem que pode nos libertar completamente de tudo aquilo que nos prende, de vícios, de iras, de pelejas, de discórdias, de invejas, de porfias, de disputas. É só a palavra de Deus que pode nos libertar para sempre de toda a maldade. É só a palavra de Deus, ela é a única mensagem que pode nos dar uma eternidade na presença de Deus. Não tem outro caminho, não existe outro caminho para a salvação a não ser o Senhor Jesus. Então não resista, não seja um Saulo. Quem aqui conheceu ou conhece pelo menos um crente que tem um testemunho não apenas de contar, de falar, Jesus me libertou disso, me libertou daquilo, mas tu viu que ele antes de Jesus tinha uma vida terrível, mas depois que ele teve o encontro de Jesus, a vida dele foi completamente transformada. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão quem conhece alguém assim. Então Saulo, não resista. Isso é uma pregação de Deus para a tua vida. Não resista, creia no Senhor. Todo crente na terra é um argumento de Deus contra os incrédulos. Mesmo o crente com a boca fechada, se ele for fiel a Deus, ele é uma pregação de Deus na terra. Seja fiel a Deus. Seja um brado de Deus na terra com as tuas atitudes. Seja um brado de Deus na terra com a tua conduta. E mesmo o mais incrédulo, em algum momento, se a tua atitude não convencer ele, pode ter certeza que ele não escapa de Jesus na estrada de Damasco. Pode ter certeza que quando a dificuldade pegar, assim como ia acontecer com Saulo, que Saulo aqui, ele viu Jesus e ele ficou cego. Ele ficou cego. Ele ficou 3 dias cego. 3 dias cego, sem enxergar nada, porque a luz era muito forte. Ele ficou 3 dias cego. Jesus disse para ele, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Ele ficou 3 dias cego ali. E ele só pensava no encontro. Ele só pensava na última visão que ele teve, que era Jesus Cristo ressuscitado, vivo diante dele. Ele só pensava nisso. Ele só pensava na última visão que ele teve, que era ver o próprio Senhor Jesus. E ele ficou 3 dias pensando nisso. E os homens que estavam com ele, a Bíblia diz, tanto aqui no capítulo 9 de Atos, como no capítulo 22, narra a mesma história. E preste atenção. Os homens que acompanharam ele, viram a luz e ouviram a voz, ouviram o som, mas eles não entenderam as palavras. Mas agora Saulo viu não apenas a luz, mas Saulo viu Jesus e Saulo ouviu o que Jesus falou. Entenderam isso, sim ou não? Os que acompanharam ele só viram a luz e ouviram um som, como uma voz, mas não entenderam nada e não viram ninguém. Mas agora Saulo viu Jesus e ele entendeu o que Jesus falou. Aí Saulo está lá, trancado dentro de um quarto, 3 dias sem comer, e os homens que estavam com ele estão lá do lado de fora da porta dizendo assim, Saulo está louco. Ele está 3 dias lá sem comer. A gente tenta passar comida por debaixo da porta, ele não quer que ninguém abra a porta, ele está lá trancado, ele só quer saber de orar, jejuar, e ele fica falando que Jesus é o Senhor, que ele viu Jesus lá naquela estrada. Só que na realidade, naquela estrada, não apareceu ninguém.
naquela estrada o que aconteceu foi simplesmente um relâmpago. Uma luz brilhou e teve o estrondo de um trovão. Foi só isso. Mas Saulo está dizendo que ele viu Jesus e que Jesus falou com ele. Entenderam isso, sim ou não? Em um determinado momento, quando Jesus ainda estava na terra, a Bíblia diz que Deus Pai falou com Jesus, dizendo assim, ó, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Deus falou 3 vezes com Jesus, e uma delas ele estava ali e tinha um monte de gente sentado com ele na mesa. E a Bíblia diz que as pessoas disseram bem assim, ó, eis aí um trovão. As pessoas ouviram o som de um trovão. Entenderam isso, sim ou não? Mas Jesus entendeu o que Deus estava falando. Entenderam a comparação? A mesma coisa aconteceu lá com Saulo. Saulo entendeu o que Jesus estava falando, mas agora para os homens foi um som de um trovão. Eles não entenderam nada, foi apenas um som. Entenderam? E muitas vezes a gente está no mesmo culto, a gente está no mesmo lugar. Algumas pessoas ouvem a pregação da palavra de Deus e as pessoas falam, Deus falou comigo. Mas agora outros saem da igreja e dizem assim, não gostei da palavra daquele homem lá, daquele pastor. Entenderam isso, sim ou não? Alguns tratam como se fosse algo racional, mas agora outros sabem que é Deus. Quem é tu nessa noite? Quem é tu nessa noite? Quem é tu nessa noite? É aquele que sabe que isso é real? É aquele que sabe que Jesus é real, que Ele é verdadeiro? Que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Salvador? Ou tu é aquele que pensa assim, não, isso daí é isso é só mais um caminho, isso é só mais uma opção, isso é só mais uma religião, isso é só mais uma teoria. Quem é tu nessa noite? Quem é tu nessa noite? Que acha que é só mais uma teoria? Ou aquele que sabe que é verdade? Por que aqueles homens, eles morriam por essa verdade? E Saulo agora também iria morrer por essa verdade. É porque eles sabiam que era verdade, é também porque essa verdade iria definir a sua eternidade. Mas também tem uma coisa, se a gente olhar historicamente, se a gente olhar documentos antigos, a Bíblia é o documento antigo que só do Novo Testamento tem mais de 5.400 manuscritos originais. Mais de 5.400 manuscritos originais só do Novo Testamento, em grego. Nenhum outro livro antigo tem tantos manuscritos originais assim. Nenhum. O que mais se aproxima é a Ilíada de Homero, que era um filósofo grego lá, que tem 463 cópias. Ou 643 cópias. Olha a diferença, 643 para 5.400 manuscritos. Só do Novo Testamento. E o que fala no Novo Testamento? Fala que Jesus é o Filho de Deus, fala que Jesus morreu por todos os pecados, fala que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e Ele é o Salvador. Se a história negar o Novo Testamento, a história nega a si mesma, porque nenhum outro documento tem tantas cópias assim. Entenderam isso, sim ou não? Histórias que falam de faraós lá do passado, alguns são mencionados poucas vezes. Nenhum personagem na história é tão mencionado quanto Jesus Cristo. Aí agora eu te pergunto, Jesus, Ele existiu, sim ou não? É óbvio que existiu. Até na escola disseram para ti que existiu. De fato Ele existiu, de fato Ele era real. Mas agora fica a questão, que tu vai dar a resposta para ti mesmo. Jesus, Ele era só mais um homem bonzinho, na tua opinião? Ou Jesus, Ele era quem Ele disse que era? Que Ele era o Salvador, Ele era Senhor e Ele era Deus na terra. O que tu crê? O que tu pensa a esse respeito? Pode parecer algo simples, mas é isso que vai definir a tua eternidade. É isso que vai definir a tua eternidade. Aqueles homens, aqueles discípulos morriam por essa verdade. E Saulo, depois desse encontro, ele também morreria por essa verdade. Aí chegou que um homem chamado Ananias estava lá orando a Deus. E Jesus falou com ele, Ananias, se levanta e vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, que não é o Judas Iscariotes, e vai lá até um homem chamado Saulo, porque ele está orando. O Saulo de Tarso, ele está orando, ora por ele, para que ele volte a ver. E aí Ananias diz bem assim, mas Senhor, eu ouvi desse homem há muito tempo, ele tem perseguido a tua igreja, ele tem levado pessoas a serem mortas. Ananias falou isso para Jesus, e Jesus disse, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Sabe, às vezes a gente tem a opinião acerca de algumas pessoas somente de quando a gente encontrou elas pela última vez, mas a gente não sabe como está elas agora. Não duvide da salvação de ninguém. Não duvide da salvação de ninguém. Sabe aquela pessoa, a pior pessoa que tu possa pensar hoje, pode ser que essa pessoa agora esteja tendo um encontro com Jesus. Não duvide da salvação de ninguém. Se Jesus te salvou, se Jesus te encontrou, se Jesus encontrou o teu coração, Ele pode salvar qualquer um.
Ele pode salvar qualquer um, até Saulo de Tarso. E mais tarde esse Saulo, ele escreve metade do Novo Testamento, ele diz que ele era o principal dos pecadores. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Na realidade, o principal dos pecadores é sempre eu. No caso, Saulo era ele, mas no meu caso, o principal pecador sou eu. O principal pecador sempre tem que ser aquele que está falando. Porque no dia que o outro for mais pecador do que nós, nesse dia a gente deixou de ser um filho de Deus e a gente se tornou um religioso. Cada um tem a sua conta, cada um tem o seu boleto a ser pago. E aquele homem foi lá, e ele orou por Saulo. Caíram escamas dos olhos dele, e quando Saulo abre os olhos agora, ele abre os olhos para uma nova vida. Para uma nova vida. Aquilo que ele perseguia, agora ele iria morrer propagando essa mensagem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem é Jesus para ti? Ah, pastor Lucas, eu ouvi toda essa pregação aí, e eu vou esperar Jesus me encontrar na Avenida Getúlio Vargas. Não espere Jesus te encontrar na Avenida Getúlio Vargas para tu te entregar para Jesus. Ah, pastor Lucas, vou esperar Jesus me encontrar na Avenida Protásio Alves, na Avenida Ipiranga. Não espere, não espere. Jesus fez isso com Saulo, porque para alguém ser apóstolo, ele precisava ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Saulo seria um apóstolo, e para isso ele precisava dessa experiência, que era ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ver Jesus ressuscitado, ressurreto. Entenderam isso, sim ou não? Mas agora, no teu caso, se tu não for um apóstolo, Jesus não vai aparecer para ti ressurreto para tu crer, porque Jesus falou para um dos apóstolos, que disse bem assim, eu só acredito vendo. Tomé, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito se Jesus aparecer de novo e eu tocar na mão dele, no furo da mão dele, tocar no lado dele, onde a lança perfurou ele. Eu só acredito vendo e tocando. Até que um dia Jesus apareceu, estava tudo fechado, e Jesus apareceu ali, diante de Tomé. Jesus olhou para Tomé e disse, Tomé, vem, toca aqui no meu lado, e veja que sou eu mesmo. E aí Tomé falou, Senhor, meu Salvador. Jesus olhou para ele e disse, porque tu viu, tu crê? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não precisa ver para crer. Creia e depois veja o Senhor Jesus Cristo lá na eternidade dizendo para ti, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, ouvir essa frase da boca do meu Senhor e do meu Mestre. Então, quem é Jesus para ti? Quem é tu para Jesus? Tu é um perseguidor ou tu é um seguidor de Jesus? Quem é Jesus para ti? É uma história? Um homem bonzinho lá do passado? Ou ele realmente é quem ele era? A história usa trechos da Bíblia para enriquecer a sua história, mas ou a gente fica com tudo, ou a gente não fica com nada. Não adianta a gente ficar com o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah é? O Senhor é o teu pastor? Então segue o que o teu pastor diz. E o teu pastor é Jesus Cristo, o Senhor. Se o Senhor Jesus é o teu pastor mesmo, segue o que ele diz. Ele tem que ser o teu Senhor. Não basta admirar o Salmo 23 e deixar a Bíblia amarelada. Se ele é o teu Senhor mesmo, segue ele. Eu não creio em toda a Bíblia, mas eu gosto muito do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah é? E tu está na sombra do Altíssimo? Tu está no esconderijo do Altíssimo? Tu está nessa presença? Tu vive nessa presença? Tu ama essa presença? Tu é apaixonado por essa presença? Não adianta admirar o Salmo se tu não vive esse Salmo. Quem é Jesus para ti? Era só um personagem? Ou ele é quem ele disse que era? Ele disse que era Deus, ele disse que era Salvador e que ele era Senhor. Quem é Jesus para ti? Quero fazer um convite aqui essa noite. Quem aqui hoje, quem sabe por algum tempo estava em dúvida, estava questionando, estava, quem sabe, algumas pessoas com outros argumentos e tudo mais, quem sabe na faculdade, porque eu já estive na tua pele, jovem. Eu sei que é na faculdade as pessoas trucidarem a tua fé. Eu sei que é isso. E quem sabe pessoas vêm com argumentos e argumentos e tentando jogar um balde de água fria na tua fé. E quem sabe por um momento tu começou a pensar. Quero te convidar, tu que hoje quer reconhecer que de fato Jesus é Deus, Ele é Senhor, independente do que os outros digam a respeito dEle, independente do que os outros vão dizer a respeito da tua fé. Eu quero te convidar a sair aí do teu lugar e vir aqui à frente, eu vou estar orando por ti.